meus queridos fãs de Lelé, tudo bom com vocês? Depois de 2 semaninhas de atos pra falar dessa série maravilhosa, né? Essa série que não tem nenhum defeito. Ai, meu Deus, eu não sei nem mentir, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas Legacy é aquela coisa, eu já tô cansada de falar, o negócio tá ruim, mas a gente continua assistindo. Não tá ruim, mas tá bom. É o que tem pra hoje, entendeu? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar do episódio 13. Gostaria muito de estar falando hoje a respeito do episódio especial que nós teremos a família Mikaelson. Sim, nós teremos o retorno de todo mundo. Eu tô muito empolgada, já falei sobre isso aqui em outro vídeo, então clique nos cards, tá bom? Mas vamos com calma, o episódio especial ainda não chegou, mas tá cada dia mais próximo, hein? Bom, eu sei que alguns de vocês já estão esperando que eu vou esculachar esse episódio, e eu preciso dizer que eu não achei ele tão ruim assim. Não sei se é porque vocês me avisaram, falaram, Aline, você vai odiar esse episódio, e aí eu já fui sem muitas expectativas, mas sim, eu tenho pontos negativos pra falar, mas eu também tenho pontos positivos. Inclusive, eu preciso defender Legacy de um certo acontecimento que, assim, não é lá essas coisas, eu sei que não é legal, eu sei que a galera não gosta disso, mas eu acho que foi coerente para o roteiro que foi apresentado até então. Talvez seja um pouquinho polêmico, mas então fique no vídeo que você vai descobrir tudo isso hoje no Globo Repórter. Mentira, aqui no meu canal mesmo. Ih, tô engraçadinha hoje. E, também já preciso falar na introdução que eu já tenho meu novo casal favorito de Legacy, eu nem preciso falar quem é, né? Meu Deus do céu, que coisinha mais fofa, tão piticos, tão lindos, tão maravilhosos, tão gostosos, tão perfeitos. Eu só olhava e falava, me adotem, pelo amor de Deus. Enfim, se você ama Legacy ou não também, tá tudo certo, esse canal é pra você. Então se inscreva aqui se você ainda não é inscrito, dá uma conferida se você está realmente inscrito, tá? Tem muita gente que assiste os vídeos, mas não se inscreve. Eu não sei que maldade é essa no coração. Aproveita também e clique no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Toda segunda-feira estamos aqui neste belíssimo canal para falar de Legacy. Estando bom ou estando ruim, estaremos sempre aqui. Mas chega de enrolação e bora falar desse episódio. Bom, nesse episódio nós tivemos o retorno daquela pessoa que a gente queria muito no mundo dos vivos, o Alaric. Todo mundo queria o retorno do Alaric, não queria? Não é isso? Eu tô errado? Gente, o Alaric voltou, mas assim, não me incomodou. Na verdade, pra mim não fez muita diferença, não, tá? Eu tava ali, ok, não tenho nada contra o Alaric, certo? O personagem, no caso, eu até gosto, mas é um cara que, tipo, ok, né? É o que tem. E aí, eu preciso dizer que Dona Hope Mikaelson, nesse episódio, ela tava muito engraçadona, né? Eu gosto muito da Hope e eu percebo que um dos motivos de eu continuar assistindo Legacy é, de fato, a Hope, porque ela sem humanidade, ao mesmo tempo que às vezes enche o saco e eu fico, meu Deus, não vejo a hora dela recuperar a humanidade, e às vezes eu já fico com saudade dela sem humanidade, mesmo ela não tendo ligado ainda de volta, porque ela é engraçadona, né? Ela estragando a festa ali de boas-vindas do Alaric, que foi simplesmente sensacional pra mim. Amei ela mandando em todo mundo mesmo, na escola, chegando, dando ordem, falando você vai fazer isso, aquilo, não tá nem aí que o Ben é um deus, vai lá, tirou a pulseira dele, enfrentou todo mundo. Tem um momento também, né, mais pro finalzinho do episódio, quando a galera usa um monstro contra a própria Hope pra ela recuperar a humanidade. Ela fala, o quê? Não vou sofrer sozinha, não. Aí ela faz aquela magia dela que eu gosto muito, transforma o veneno do monstro em arma e taca nos outros 3 que estavam ali contra ela. Aquilo foi simplesmente sensacional pra mim, viu? Hope rainha, o resto nadinha. Essa fala é bem antiga, né? Pois é, mas eu sou velha, fazer o quê? Mas outro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre a Cleo, né? Essa personagem que ela chegou na história de uma maneira muito interessante, ela tinha uma história muito interessante, mas eu tô achando a Cleo muito avulsa na série, assim como vários outros personagens. Nessa temporada, graças a Deus, eles estão dando mais atenção pra nossa Hope e também pra Lizzie, né? A Lizzie é uma personagem que muita gente reclamava sobre ela ser injustiçada, que a série não trabalhava a história dela, mas eu acho que sobre isso a gente não pode mais reclamar, né? Porque, de fato, eles têm trabalhado muito nos sentimentos, nas inseguranças da Lizzie. É uma personagem que, se você reparar bem, eles têm trabalhado bastante, e eu tenho achado muito legal o fato deles estarem trabalhando na Lizzie de uma forma individual, coisa que eu falava muito pra vocês aqui em vídeos anteriores, falando que a Lizzie sempre era resumida a casal, a macho, esse tipo de coisa, mas não, a gente tem visto a personagem evoluindo e crescendo de uma maneira muito bacana, e eu acho que a Lizzie vai se tornar uma personagem muito mais forte do que ela é, de acordo com o que o roteiro
roteiro está levando, entendeu? Da forma que o roteiro tá fazendo, tá bacana, tá legal, exatamente por isso que eu disse que a gente consegue tirar alguns pontos positivos. Sabe, gente, eu tô muito positiva hoje, então eu tô tentando extrair as coisas boas mesmo e não pensar na negatividade. É isso. Tá, mas eu tava falando sobre os personagens que eu acho que estão avulsos, né? Fora a Cleo, que tem essa história que não está conseguindo usar os seus poderes direito, desde o que, sei lá, do que a Aurora fez com ela, que a gente não sabe exatamente o que rolou. Então eu não sei se em algum momento a série vai falar a respeito disso, porque parece que é uma história que tá sendo muito deixada de canto, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas o MD, por exemplo, eu também acho que ele é um personagem que está avulso, e o roteiro tá utilizando ele em determinados momentos, parece que só pra ele aparecer mesmo. Tipo nesse episódio que colocam ele pra ser meio que o anjo do Alaric, né? Pra ficar ali do lado do Alaric pra ele não fazer merda em momento nenhum. Então é um personagem que eu gosto bastante, mas eu gostaria de ver mais dele, assim. Eu acho que ele tá muito bonzinho, tá muito fofinho. Não vejo a hora de ver o reencontro dele com a Lizzie, inclusive. Outro personagem que está extremamente avulso, gente, é o Caleb, né? O que é isso? Eu até esqueço que o Caleb tá nessa série. O que é isso? Cadê o vampirão malucão preciso? O Caleb tá precisando colocar um cropped e reagir, porque desse jeito não dá. Um personagem que não apareceu e ninguém sentiu, certamente você esqueceu que esse personagem não apareceu, o Ethan, viu? Você não lembrava que ele não apareceu, eu também não, que eu lembrei agora, inclusive. Tá, mas bora voltar aí pra história da Hope e pra história do monstro desse episódio, que foi um palhaço, gente. Olha que coisinha mais fofa, né? O palhaço me lembrou muito o Sam Winchester de Supernatural, inclusive me deu muita saudade da série, porque certamente se o Sam tivesse nesse episódio, ele estaria se tremendo de medo. Quem assistiu Supernatural sabe muito bem disso. O cara enfrentava demônios, enfrentava um monte de monstro, mas tinha palhaço no meio, o Sam, ele morria de medo, né? Esse monstro, ele é bosta, assim como todos os outros monstros, então é uma coisa que eu já até acostumei. Eu já acostumei a ter coisa ruim em Legacy em todo episódio que tem monstro, né? Mas esse monstro, pelo menos ele trouxe algo no roteiro que deu pra dar aquela trabalhada, sabe? Afinal de contas, quando ele morde ali a pessoa fica meio que alucinando e a partir disso ela vai enfrentar a pior coisa que ela fez na vida. E é exatamente essa defesa que eu preciso fazer de Legacy, tá, gente? Por favor, não me matem. Afinal de contas, já recebi ali na minha DM uma galera reclamando, falando, poxa vida, Legacy mostrou que o Landell foi o maior trauma da vida da Hope, que a morte dele foi o maior trauma da vida dela. E eu digo pra vocês que não, eu acho que faltou uma certa interpretação aí a respeito disso. Eu super entendo a galera ter ranço do casal, eu também não acho que é o melhor casal de Legacy no momento, pode voltar a ser em algum ponto da história, mas eu acho que não foi isso que o episódio quis mostrar não, tá? Afinal de contas, o episódio ele deixou claríssimo que o monstro fazia você enfrentar a pior coisa que você fez. Então, não significa que a pior coisa que você fez é o maior trauma da sua vida, a maior tristeza da sua vida, entende? Tanto que no final do episódio tem um momento que o Caleb fala pra Cleo que de tantas coisas ruins que ele fez na vida, o que ele viu ali foi algo que ele fez com a Cleo, certo? E também a gente vê toda a história do Jed, que eu já vou falar a respeito disso também, que incrível, mas que ele acaba enfrentando o momento em que ele mata o próprio pai, que foi pra ele a pior coisa que ele fez na sua vida, apesar dos apesares, né? Então eu entendo que uma galera pensou, né, queria que a Hope enfrentasse a morte dos pais e tal, tudo que aconteceu, mas teoricamente a morte do Klaus e do Elijah, por exemplo, não foi algo que a Hope fez. É sim um trauma da vida dela, mas não foi a pior coisa que ela propriamente fez. Entende? Assim como a morte da Hayley. A Hope, ela já se culpou muito pela morte da mãe, a gente sabe muito bem disso, mas na minha opinião, seria muito incoerente a série trazer isso novamente, porque foi algo que já foi perdoado. Por mais que seja triste, a gente vê que a Hope evoluiu em relação a isso que aconteceu com a Hayley. Então é meio chato a gente ficar também batendo na mesma tecla, fazendo a personagem sofrer constantemente por conta da morte da mãe. É claro que é algo traumático, que foi a pior coisa que aconteceu na vida dela, né, ser órfã aos 15 anos, mas não necessariamente é a pior coisa que ela fez na sua vida. Afinal de contas, a própria Hayley, a própria mãe, já perdoou a Hope, e a série também já mostrou que a Hope mesmo se perdoou pelo que aconteceu, entendeu? Pelo que ela teoricamente fez e a culpa que ela carregava pela morte da Hayley. Então, cara, ela perdoou até o Roman. Então, não dava pra colocar como a pior coisa que ela fez, porque seria incoerente,
tá? Então foi exatamente isso que eu entendi. A série colocou que a pior coisa pra Hope que ela fez no momento foi ter matado seu próprio namorado, né, gente? Então, por mais que a gente não goste, por mais que a gente não queira que o Lando tenha essa carga emocional pra cima da Hope, você matar o seu próprio namorado, cara, é uma coisa traumática, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu acho que faltou uma certa interpretação aí, e essa é a minha posição. Se você não concorda, tá tudo certo, beleza? Combinado? Não fiquem bravos comigo por isso. Mas eu confesso que eu achei o Alaric muito inteligente, né? Eu acho que ele pensou super rápido em relação a esse monstro e faz sentido o que ele tentou fazer, né? Porque eles ficam ali pensando no acordo que a Hope propôs, porque a Hope ela vai até a escola porque ela quer ajuda pra pegar os deuses, pra coletar informações, e chegando lá ela ainda se dá bem porque ela acaba conhecendo um deus que é o bem, né? Então certamente ela vai ficar em cima do bem agora porque ele é o cara que pode dar as informações aí que ela precisa no momento. Então é exatamente por isso que ela vai ficar ali na escola Salvatore. Então a Alaric tem essa ideia de enganar a Hope pro monstro poder morder ela, na esperança dela enfrentar a pior coisa que ela fez na sua vida pra ela no momento e tudo mais, e com isso ela recuperar a humanidade, sabendo que o ponto-chave quando ela desligou a humanidade foi o fato dela ter matado o seu namorado, o amor da sua vida, enfim. Só que aí com isso a gente também percebe o quanto a Hope é forte e o quanto ela recuperar a humanidade vai ser uma coisa assim pesada. Pelo menos eu já espero uma cena extremamente pesada em relação a isso. Espero não estar colocando expectativa demais e aí chegar no momento ela recupera a humanidade e fala: voltei, galera, é isso, tô nem aí, não me arrependo de nada que eu fiz, né? Afinal de contas, lá em The Vampire Diaries, todas as vezes que os vampiros recuperavam a humanidade, sempre era uma cena intensa, era uma cena assim que cortava o nosso coração e era, nossa gente, era simplesmente maravilhoso. Nunca vou esquecer daquele momento que o Damon, ele mata o Matt, né, mas infelizmente ele estava com o anel, então ele voltou à vida, e a Helena acaba recuperando a sua humanidade, cara, ela batendo ali, quebrando a janela do carro e gritando, falando: meu Deus, eu matei não sei quem, eu matei não sei o que, e ela fica desesperada. É isso que eu espero que a Hope faça, hein? Mas eu acho que esse episódio também acabou deixando claro que a humanidade da Hope está voltando de uma maneira ou de outra, dando a entender que sim, no episódio 15, quando a sua família aparecer, não sabemos como ainda, mas vai ser o episódio que a Hope vai recuperar a sua humanidade. E aí a gente acaba vendo o quanto ela é forte porque ela tá enfrentando ela mesma ali na sua mente, né, nas suas memórias, ela sem humanidade, ela com humanidade, brigando ali pra ver quem vai tomar conta do corpício, né? E aí no final do episódio a gente deixa, sei lá, eles deixam uma grande ponta solta pro próximo episódio que acaba mostrando essas duas Hopes juntas. Então acredito eu que a Hope sem humanidade vai ficar ali tentando voltar, enchendo o saco dela. Então tem mais uma história aí, talvez seja por isso que ela vá até New Orleans, alguma coisa do gênero, em relação a Hope com humanidade, né? Eu confesso que eu gosto disso, apesar dos efeitos especiais, né? O chroma key horrível, mas tava ruim demais, gente, que a gente conseguia ver o chroma key. Oh, meu Deus, Legacy, pelo amor de Deus. Aí eu lembro lá de Catherine e Helena, que tinham cenas magníficas e eram bem feitas, mas em Legacy não rolou. Mas mesmo assim, eu gosto dessa história de ter duas Hopes, né, porque tem esse apego, essa coisa de Catherine e Helena, né? Ah, mas esse episódio também me leva a pensar que a Hope, ela vai ficar muito mal pelo que ela fez com a Lizzie. A gente percebe que essa foi a pior coisa de fato que ela fez sem humanidade, fora o que ela fez com a Alaric, mas como o Alaric se recuperou, eu acredito que o pior mesmo vai ser o fato da Lizzie ter se tornado uma heretic, né? A gente vê logo no começo desse episódio que o Alaric, ele tem uma confusão de sentimentos aí, ele sabe que ela tá sem humanidade, ele sabe que a Hope ainda está ali, mas no começo ele já fala: ah, eu podia te matar, você machucou as minhas filhas, entendeu? Mas aí no final tem um momento que ele acaba falando pra Hope, né, na cara dela: a gente não precisa de você, mas a gente quer você aqui sim, porque a gente sabe que a nossa Hope ainda está aí dentro. Mas falando então da dupla estranha, dupla de sei lá o que, de duas pessoas de personalidades muito parecidas, mas ao mesmo tempo muito diferentes, que é a Aurora e a Lizzie, né? A Aurora é uma personagem que nesse episódio eu fiquei me questionando um pouquinho qual que é a dela, porque ela chegou, aterrorizou um pouquinho ali a vida da Hope. Eu acho que eles poderiam ter
segurado mais ela no corpo da Hope, né? Eu acho que aconteceu muito rápido, eles solucionaram isso muito rápido, mas é uma personagem também que ela tá parecendo ser meio aleatória, né? Afinal de contas, os deuses e toda essa história eu acho que roubou um pouquinho a cena, mas gosto sim dela e da Lizzie como uma dupla, porque de fato elas são muito parecidas e eu amei aquela cena da Lizzie jogando umas verdades na cara da Aurora sem medo nenhum, né? Falando, minha filha, o seu irmão é um maluco, o relacionamento de vocês é tóxico, o problema da sua vida é o Tristan. Eu achei isso sensacional, alguém tinha que jogar essa verdade na cara da Aurora, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem um momento que a Aurora joga umas verdades na cara da Lizzie, falando que ela é extremamente codependente, que ela precisa ter uma conexão com alguém e ela não se sustenta sozinha, né? Aquele momento que a Aurora fala, eu me amo o suficiente pra saber que eu não preciso de você, mas e você, minha filha? Você não se ama, e eu acho que isso foi um tapa na cara da Lizzie, porque muito se falava em Legacy sobre a Josie ser codependente, mas se você parar pra reparar, a Lizzie também sempre foi, sabe? Essas gêmeas, elas têm muitos problemas psicológicos, né? Precisava daquela terapia, precisava daquela coisa, então eu acho que esses momentos são extremamente importantes pra Lizzie refletir mais, pra Lizzie se conhecer mais e de fato ela ter esse crescimento, esse amadurecimento que a gente tanto quis. Mas aí o que acontece, né? As duas são extremamente desconfiadas, elas têm problemas de confiança, então fica uma traindo a outra. A Liz enganava a Aurora, que enganava a Lizzie, e aí a gente chega no momento final que a Aurora acaba meio que traindo a Liz, enganando ela ali, encontra o esconderijo da senhora Jennifer, que é uma das deusas, né? A gente acredita nisso. Pelo menos eu acho que sim, né? Não tem como não ser. Mas a Aurora, ela consegue sim manipular a Lizzie pra ela se marcar com a marca da tríade, gente. Oh, meu Deus do céu, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim, porque uma não pode trair a outra, a Liz não vai poder trair a Aurora, então certamente eles vão trabalhar numa história sobre isso também, né? E eu fico pensando como que eles vão conseguir tirar a marca da Lizzie. Talvez essa seja uma história aí pra próxima temporada, caso o Legacy seja renovado, né, no caso. Mas eu acho que a Lizzie agora com a marca da tríade, muita coisa pode mudar, né? Porque a tríade em algum momento pode querer, por exemplo, controlar a Lizzie e usar ela contra a Hope, por exemplo, né? E usar ela, tipo, pra muitas coisas. A tríade também é um bagulho que aparece, depois some, aí aparece de novo. A gente tem o Clark que apareceu nessa temporada, depois sumiu, foi esquecido no churrasco novamente. Então eu acho que essas coisas que foram esquecidas podem voltar ou não no final dessa temporada. E não sei se vocês repararam, mas eu não sei se Legacy mudou de ideia sobre o negócio de viagem no tempo ou não, mas nesse episódio eu reparei que eles não falam muito sobre viagem no tempo e na verdade falam sobre ressuscitar o Tristan. Então eu acho que o Tristan pode sim ser um personagem que vai retornar ainda nessa temporada de alguma maneira através dos deuses. Pode ser que tenha esse negócio de ressuscitar, só que aí eu fico puta, porque se vai ressuscitar o Tristan, ressuscita o Klaus, mano. Ressuscita o Elijah, a Hayley, o que custa? Ressuscita todo mundo, apaga Legacy e volta com The Original. Sempre falo isso, né? Sacanagem. Tá, mas falando o que importa, eu acho que eu gostei muito desse episódio, fora essas coisas positivas que eu tô falando pra vocês, porque eu tô tentando deixar de fato as negativas de lado, é que a gente tem uma história. Cara, a gente tem um casal que eu não imaginava que eu ia gostar tanto, que é o Ben e o Jed. Mas eu preciso dizer que, assim, eu fiquei puta ao mesmo tempo, porque eles esperaram 4 fucking temporadas pra mostrar que o Jed tem uma história interessante. A Legacy vai pra merda, cara. O personagem tá desde a primeira temporada, o personagem tá lá desde sempre ali. Eu chamando ele de inútil aqui em vários momentos pra chegar nesse momento vocês me mostrarem que o personagem tem uma das histórias mais interessantes de Legacy. Ah, mas aí eu fico revoltada. E é exatamente essa prova que eu falo pra vocês, que Legacy tem histórias boas, personagens bons, mas eles são burros. Por que, cara? Reparem que todo personagem que eles mostram flashbacks e que eles mostram o passado, normalmente são histórias interessantes. Por exemplo, a história da Finch é interessante, mas eles não trabalharam muito bem a respeito disso, né? A história do MD também, quando mostraram, eu falei, uau, a história dele é incrível, né? Esse passado conturbado com o pai, com a família, o fato do pai não aceitar e achar que ele é um monstro pelo fato dele se tornar um vampiro, né? Tem toda a questão de religião também,
E agora eles me mostram essa história do Jed, que eu já fiquei imaginando, tipo, mais flashbacks e toda a sua trajetória. Eu estou simplesmente apaixonada e tem essa vibe de The Vampire Diaries e The Originals que mostram os personagens tendo problemas familiares. Afinal de contas, se não tiver casos de família, não é personagem deste universo, ok? E o Jed agora, ele pode sim ser um personagem desse universo, porque ele tem um passado problemático. Então a gente acaba vendo que o pai dele é um lobisomem, mas eu achei interessante essa história dos lobisomens que eles mostraram aí com o Jed. Eu acho que é uma pegada diferente do que a gente viu. Ele criança ali, né, pensando no momento que ele vai ativar a sua maldição de lobisomem. Eu acho que é uma coisa bem diferente dos lobisomens que a gente conheceu aí nesse universo, que acaba coisando a maldição sem querer, mas aqui é uma coisa meio proposital, né? Eles ficam ali ansiando por este momento. Então, o pai dele, ele era um valentão, praticava bullying, não era um pai bacana, não era uma pessoa, um lobisomem bacana. E aí, o que aconteceu, né? Ah, inclusive, eu precisava falar também sobre a criança, o ator que eles escolheram pra interpretar o Jed criança, igualzinho, escolheram muito bem, foi muito bacana, tem a vibe ali do Jed mesmo, né? Então, ele tinha um amigo que ele gostava bastante, mas aí ele percebe que poderia ser algo a mais, né? Que ele começou a ter um sentimento por esse garoto, mas nunca teve coragem de falar, até porque eles tinham uma vida ali muito difícil, né? Ele foi criado pra ser um valentão, ele acaba falando isso pro Ben mais pra frente. Então, chega um momento que eles fazem a parada ali pra um dos caras se tornarem lobisomem e faz eles lutarem entre eles. Eu achei isso, assim, surreal, porque a gente tem uma união de lobisomem normalmente e tal, e ver essa parada aí, eu até pensei num spin-off. Não, é spin-off demais, mas eu queria ver mais dessa história. Eu acho que isso que é legal, assim, quando acabava os flashbacks do Jed, eu falava, não, mostra mais, eu quero ver o que rolou depois disso, eu já quero flashbacks dele depois, da Laurie encontrando ele, como aconteceu e tudo mais. Enfim, e aí quando chega esse momento que todo mundo fica pressionando esses dois amigos, né, pra um deles se matarem, o Jed, ele simplesmente mata o próprio pai pra defender um amigo e assim ele ativa a sua maldição de lobisomem. Cara, fala se isso não é incrível, foi incrível demais, teve uma carga emocional, teve um negócio assim que eu queria entrar na tela da televisão e abraçar o Jed e falar, vem aqui lobinho, desculpa todas as vezes que eu falei mal de você, não era eu. E aí a gente vê que no decorrer desse episódio, ele tentava falar pro Ben sobre os seus sentimentos, mas ele tinha uma trava, sempre tinha alguma coisa que atrapalhava ele, e aí depois desse flashback tudo fica mais claro pra gente, né? E a gente vê que o Ben, obviamente, também tá interessado, os dois trocam olhares, os dois se olhavam, que eu falava, meu, se beija logo, pelo amor de Deus, tô esperando o quê? O casal mais lindo de Legacy, eu falo tranquilamente, vocês me desculpem, mas eu tô apaixonada. Enfim, aí chega esse momento depois que o monstro morde ele enfrenta a pior coisa que ele fez, que foi matar o próprio pai e assim ativar a sua maldição de lobisomem, que ele abre o seu coração ali com o Ben e fala sobre o que ele tava passando, com lágrimas nos olhos, conta sobre o passado e fala que ele acabou se tornando também um valentão, que foi algo que a gente já viu mais ou menos ali em Legacy, ele implicando com o Rafael, ele com os lobisomens ali, aí ele fala que ele foi criado pra ser isso, né? Só que ele não quer ser isso, agora ele é o Jed, então ele saiu do armário, entendeu? E não somente isso, ele agora se conhece, ele não quer ser igual ao pai dele. Então a gente tem esse passado bem conturbado, aí a gente tem esse momento que ele vai se aproximando, aí o Ben fala, cara, se você não estiver pronto, tudo bem, mas ele não quer saber, ele já dá um beijão na boca do Ben, e foi maravilhoso, e eu só queria que eles me adotassem, só isso. E é bem legal, né, porque isso acaba mostrando também que eles não precisam, tipo, mostrar tanto assim, mas ao trabalhar bacana, né? Trabalhar direitinho um roteiro, a gente consegue entender melhor os personagens, porque o Ben, a gente não viu muito a respeito dele até o momento, e eu confesso pra vocês que em relação a poderes, por exemplo, eu tô achando bem fraquíssimo. Todo mundo ganha dele, mano. A Hope matou ele rapidinho, o cara é esculachado, os monstros pegam ele, bate nele, xinga ele, manda ele embora. Gente, o cara é todo cagado, mas ele tem uma história bacana. A gente tem um momento também que mostra, né, o flashback
flashback do Ben em episódios anteriores, fazendo a gente entender mais a história dele e sentir essa dor dele por ter perdido o amor da sua vida e chegar nesse momento com o Jed. Então foi um casal que, apesar de ter aparecido pouco e ter acontecido em poucos episódios, foi bem trabalhado. E é sobre isso que a gente sempre fala que quer ver em Legacy, trabalhar bem a história dos personagens. Então é isso, gente. Estou empolgada sim pro próximo episódio pra ver Ben e Jed. E também pra ver Hope sem humanidade versus Hope com humanidade. Eu adoro quando mostra assim duplas personalidades. Eu acho que vai ser bem legal. E aí depois desse episódio a gente só tem mais... Meu Deus, o episódio dos Mikaelson tá chegando. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer, gente. Pelo amor de Deus. Gente, o episódio dos Mikaelson... Ai, não sei nem o que falar, vai ser tudo. E eu tô muito ansiosa pra conversar logo com vocês a respeito desse episódio. Tá chegando, gente. Tá chegando, ai meu Deus, tá chegando. Enfim, o que vocês gostaram desse episódio? Conta pra mim. Eu sei que vocês não gostaram de muita coisa, eu sei que os efeitos foram ruins, eu sei que o monstro foi ruim, mas... Isso é normal, né? Os monstros... É sempre ruim, gente. É monstro, né? O Alaric voltar ruim. O negócio do Lando, eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei, né? Essa foi a minha interpretação e tudo mais, então eu acho que foi coerente. Mas enfim, gente, comenta aqui embaixo, abra seu coração, conte-me tudo, não me esconda nada. Mas euzinha vou ficando por aqui, tá bom? Não se esqueça que toda segunda-feira a gente tem uma live no canal Todas Geek pra falar do episódio de Legacy. Então se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, vai me perguntar lá e aí a gente conversa ao vivão, troca uma ideia, fala mal, fala bem, fica feliz, chora. E com certeza eu falarei muito sobre Ben e Jed, pois estou fanática por eles, no caso. Voltando às cenas, achando fofa, eu queria mais, e é sobre isso. Enfim, gente, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto que me ajude muito pro YouTube mandar esse vídeo para outros fãs de Legacy, tá bom? Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá, tentando falar com vocês. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!